Será que você está olhando corretamente para o seu futuro? Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, a forma que a Bíblia nos convida a olhar para o meu e o seu futuro. Chegamos hoje ao terceiro e último episódio da nossa série Só Tem Ano Novo se tomarmos algumas atitudes. E hoje nós vamos falar sobre a terceira atitude que eu e você precisamos tomar para que o nosso ano seja de fato incrível na presença de Deus. E essa é olhar corretamente para o futuro. Vamos lá? Gente, eu quero começar aqui com um texto bíblico lá de Jeremias capítulo 29. Ele diz da seguinte maneira: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Hoje eu quero falar aqui sobre pelo menos 4 formas de você olhar corretamente o seu futuro e que, se você tomá-las hoje, não como apenas um bom conselho, mas como uma direção de Deus para a sua vida, eu tenho certeza que você vai olhar daqui para frente o seu futuro de uma maneira completamente nova. Primeira forma de a gente olhar corretamente para o nosso futuro é sem pressa. Um dos sinais de que algo é de Deus é que aquilo chega no tempo certo. Provérbios vai nos dizer que a herança que é tomada antes do tempo, no fim, ela não vai ser abençoada. Então, a gente observa que Deus ele tem um tempo certo para que os nossos momentos eles cheguem, o nosso futuro e o nosso destino eles se aproximem. Deus não precisa que a gente crie atalhos, que a gente pegue um acelerador para alcançar o que Deus ele tem para nós. Infelizmente, tem muita gente boa que está empurrando portas certas no tempo errado. Eu e você precisamos compreender que Deus ele trabalha com um tempo, com processos. E se a gente não entende o processo, a gente nunca vai experimentar o plano e o propósito de Deus. Existe uma frase muito acertada que diz: só vive promessas quem respeita processos. A segunda forma de olhar corretamente para o nosso futuro é olhar para ele sem preocupação. E aí eu sei que é inevitável a gente pensar a respeito do nosso futuro e em alguns momentos isso nos inquietar, gerar algum tipo de pensamento ou até mesmo de inquietação. Mas a gente precisa ouvir a recomendação de Jesus que diz: não se inquietem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã vai trazer a sua própria preocupação. A gente aprende que a preocupação, pelo próprio nome, ele já diz, é uma ocupação prévia, uma ocupação fora do tempo. Quando eu me preocupo, na verdade, eu estou tirando os olhos de Deus e colocando os olhos nas circunstâncias. Outro problema da preocupação é que muitas vezes ela está revelando uma independência que a gente tem de Deus, como se tudo na nossa vida, no nosso futuro, dependesse exclusivamente de nós. Revela muitas vezes aquele domínio que nós queremos ter sobre todas as situações da nossa vida, para que tudo não saia do script. E a gente precisa entender que o reino de Deus ele não funciona conforme a nossa agenda. Deus ele tem uma agenda, Deus ele tem um plano, Deus ele tem um sonho preparado para mim e para você. E o seu futuro ele está quando a gente começa a descansar nas mãos de Deus, confiando que Deus ele tem para nós o futuro perfeito. Antes da gente continuar a nossa conversa, eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito aqui, se inscrever aqui logo no botão abaixo e deixar o seu gostei. E no final desse vídeo, eu quero te encorajar a você enviar esse vídeo aqui para alguém que Deus tocar no seu coração. Vamos lá para a próxima? Em terceiro, a gente olha corretamente para o nosso futuro quando a gente olha para ele com planejamento. Às vezes a gente confunde que quando a Bíblia ela está nos dizendo não vos inquieteis com o dia de amanhã, a Bíblia não está me dizendo para eu não planejar.
mas a Bíblia está me chamando para eu não me preocupar. Na verdade, o planejamento ele é um princípio para que tudo na nossa vida funcione da forma correta. Deus trabalha com planejamento. Deus deu um plano para que Noé pudesse construir toda a arca e que tudo pudesse sair conforme o planejado. A gente não pode esquecer que o futuro ele é edificado pelos tijolos que nós colocamos no nosso hoje. Às vezes a gente está esperando um futuro que nunca vai chegar e não é porque Deus não quer o melhor para a sua vida, é porque simplesmente falta em nós não somente esperar o futuro, mas se preparar para ele. Tem uma frase que diz da seguinte maneira: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu vou te deixar com uma pergunta. Do jeito que você tem se preparado, Deus pode te usar daqui a quanto tempo? Por último, olhe para o seu futuro com expectativa. Seja grato por tudo aquilo que Deus já te proporcionou, mas não se acomode, porque Deus ainda tem uma terra prometida para você. Às vezes a gente não quer mais gerar uma expectativa em Deus pelo fato de a gente ter passado por algumas frustrações, decepções, ou a gente está passando por um processo de desânimo, mas entenda que assim como Deus, ele falou com Pedro, dizendo: Pedro, lance as redes ao mar. Eu tenho ainda uma segunda chance para você. Às vezes a gente quer construir templos fixos no meio do deserto. E o deserto não é local de criar templos fixos. O deserto é lugar de a gente levantar tabernáculos provisórios, porque Deus ainda quer que a gente experimente a terra prometida num futuro na presença dele. Então, não segure com muita força períodos ou estações passageiras, porque Deus quer que a gente gere expectativas nele e projete a nossa expectativa no futuro que ele está planejando pra gente. E como é que eu faço isso, Javan? O segredo está em Mateus capítulo 6. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, inclusive o nosso futuro, ele vai nos acrescentar. Crie expectativas em Deus para o seu futuro. Sonhe alto, projete para cima. Deus já está no seu futuro.